espiritual, um banquete celeste que Jesus tem preparado para todos nós. Nos traz então proteção, renovo físico e espiritual e nos prepara, irmãos, até que o Senhor Jesus volte. Se você tem essa consciência, e como de fato tem, está aqui para celebrar o Senhor Jesus, para glorificá-lo, tributando então louvor e adoração, como todos nós estamos nesta noite, ore comigo, peça a Deus, não é uma mesa em bênção, não, em posição de mão para o nosso pastor. Tenho certeza que o Espírito Santo já colocou uma palavra em seu coração, para que essa palavra então seja empregada para toda a igreja. Todos nós sejamos ministrados profundamente para a glória de Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, a nossa gratidão e alegria por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. É bem verdade que a palavra do Senhor nos diz que não vivemos por vista, mas por fé. Nesta noite, meu Deus, sela mais uma estação, que os ciclos se cumpram e o nome do Senhor venha a ser sempre glorificado. Nós apresentamos a vida do pastor Reginaldo, usa ele como uma flecha polida, bem preparada, sacada da tua aljava. Ela tem um rumo certo que é o nosso coração. Que a palavra ministrada, ela produza o poder e a glória e a graça em toda a terra para a qual mesmo está sendo mandada. Assim nós te agradecemos e te glorificamos. E apresentamos também ao Senhor os dizimistas e ofertantes. Aqueles, meu Deus, que reconhecem e são gratos, sejam alcançados pelo teu favor e pela tua palavra. E conte vossos milagres para a glória do teu nome. Assim todos nós te agradecemos e te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja deu uma salva de palmas para receber o nosso pastor e louva ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos louvar e exaltar Glória a Deus. o nome do Senhor Jesus, amém? Mas vamos ler a palavra de Deus, Juízes, capítulo 16, versículo 6, a palavra que Deus colocou no nosso coração. Juízes 16, versículo 6, amém? Juízes, capítulo 16, versículo 6, a palavra que há muitos dias atrás Deus colocou no nosso coração, né? Deus colocou essa palavra no nosso coração, para juntamente meditarmos aqui com os irmãos, né? A palavra do Senhor, amém? Meditarmos a palavra do Senhor. Todos acharam? Para mim é uma alegria, né, estar aqui mais uma vez, né? Aqui juntamente com os irmãos. Eu me considero, meu pastor está aqui, eu sou da ADSS, né? Assembleia de Deus, Santuário do Senhor, que eu venho aqui desde o ano passado. Está tudo registrado. Um dia eu estava olhando no Facebook, desde o ano passado que eu venho aqui, desde março do ano passado, desde que eu cheguei na cidade. Então mês que vem faz um ano que eu estou em Teixeira e eu vim aqui desde o ano passado, né? Na ceia, não venho direto, mas sempre eu posso escolher com os irmãos, né? É uma alegria estar aqui. E desde já eu quero agradecer ao pastor Alessandro pelo convite, pela confiança, né? Pelo apoio de Deus nos dar essa confiança, essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. Pastor Alessandro, juntamente com a sua esposa, né? Pastora Thaísa, né? E a equipe de obreiro, né? De ter nos convidado para estarmos aqui, darmos esse voto de confiança para pregar a palavra de Deus. Irmãos, todos acharam? Juízes 16, 6 diz assim: disse, pois, dali a Sansão: declara-me, peste, em quem consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para poderes derrotar. Só esse versículo de explicação. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus. Não é necessário mais eu orar, na verdade, porque o pastor orou, o pastor Alessandro, né? Então, não é necessário mais eu orar. Na verdade, eu não posso invalidar a oração do nosso pastor, porque ele já orou para o pregador. Amém, amados? Glória a Deus. Eu creio que nesta noite, né, nós aqui, eu creio que você já ouviu a voz do Senhor aqui, amém? Deus, Ele já falou conosco aqui nesta noite, através da oração inicial, já falou através dos louvores iniciais,
os conjuntos que louvaram, o irmão ali que louvou uma bênção, sempre louva uma bênção, Deus abençoe o irmão, né? Os conjuntos que louvaram a Deus aqui, né? A irmã que trouxe a palavra aqui inicial, a irmã dirigente de culto, né? Deus ele já falou conosco nessa noite. Ele não vai falar, mas ele vai continuar falando conosco, amém? Quem concorda comigo? Quem cresce comigo? Deus, pastor, ele já falou, ele vai continuar falando conosco nessa noite, amém? Eu já senti, irmãos, a presença de Deus forte aqui, amém? A presença de Deus aqui é forte nesta noite, amém? Hoje, o pastor Osmar, pastor, eu creio que o senhor conhece, lá de Linhares, ele pastoreou uma igreja lá também, e ele ficou sabendo que eu vim aqui hoje, e ele falou assim, não, eu já ouvi falar lá na igreja Assembleia de Deus, Santuário do Senhor, a igreja é uma bênção ativada, foi assim que ele fez referência. Ele falou, eu já ouvi falar dessa igreja lá, que você vai hoje, no bairro do Verde, é uma igreja vivada, uma igreja uma bênção, lá de Linhares. Ele pastoreia, esqueci o nome da igreja, pastor Osmar, ele é baiano também, ele é aqui de Teixeira, está fazendo a obra lá em Linhares, amém? Irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, né, ou posso dizer, quem sabe todos, já ouviu a história de Sansão, amém? Quem já ouviu a história de Sansão? Todos, né? É uma história bastante conhecida dos irmãos. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite, né? Quem foi Sansão? Sansão, diz a palavra do Senhor, Sansão, Juízes capítulo 13, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, o povo de Israel estava sofrendo, estava escravizado na mão dos filisteus por 40 anos, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque os irmãos que são leitores da Bíblia, os irmãos sabem, quem já leu a história de Israel, ou quem já teve a oportunidade de fazer um curso de teologia, é uma das matérias que eu mais gostava, pastor, quando eu fiz o seminário em 2011, lá em Belo Horizonte, capital mineiro, que fala a história de Israel. Porque toda vez que o povo de Israel pecava contra Deus, toda vez que o povo de Israel desobedecia, os irmãos podem observar que o povo de Israel sofria. Toda vez que o povo de Israel estava sofrendo, ou estava escravo na mão do inimigo, ou perdia a guerra para o inimigo, você pode observar, é porque eles não estavam diante do Senhor. Eles começavam a adorar outros deuses, aí sempre o castigo do Senhor vinha. Sempre quando o povo de Deus não estava diante do Senhor, pode observar na Bíblia, o povo de Deus sofria. Quando a arca de Deus não ia na frente, que simboliza a presença do Senhor, o povo perdia a guerra, né? Quem conhece da Bíblia sabe disso. E aqui o povo de Deus estava sofrendo por 40 anos na mão do filisteu. Mas aí diz a palavra do Senhor que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher sendo estéril. Quer dizer, a mãe de Sansão era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aqui, pastor Alessandro, começa o plano de Deus para Israel. Aqui começa o propósito de Deus na vida de Sansão. A mãe de Sansão era estéril, mas o anjo do Senhor, nosso Deus que pode tudo, ele apareceu à mãe de Sansão e falou: olha, esse que você era estéril, quer dizer, era, pastor Alessandro, agora não será mais. Eis que você conceberá e dará à luz um filho, porque este seu filho vai livrar o povo da mão dos filisteus. E a ordem de Deus era: o menino será nazireu de Deus. O que significa isso? Não poderá beber bebida forte, não poderá tocar em defunto. O nazireu de Deus era um voto, era uma aliança com Deus. Não podia tocar no morto, não podia beber bebida forte, não podia comer coisa imunda. E falou: não vai passar navalha na sua cabeça, não poderá cortar o seu cabelo. Isso é a palavra de Deus, que a mãe de Sansão obedeceu tudo que o anjo de Deus falou com ela, e agora nasce Sansão. Agora começa um novo tempo, pastor. Agora, como diz, a coisa vai começar a ficar ruim para os filisteus, porque nasce Sansão, o menino cresce com força,
seu povo da mão dos filisteus. Ele era da tribo de Dan. E o propósito de Deus na sua vida era para fortalecer o seu povo, era para livrar o seu povo da mão dos filisteus. E Sansão fez muitos feitos. Um dos feitos que eu acho incrível, que eu acho bem interessante, pastor Alessandro, é quando Sansão pegou o portão de Gaza, que segundo a história tinha 3.000 quilos. Imagina, 3.000 quilos. Eu trabalhei muito em construção civil, pastor, uns 25 anos atrás. E lá em Belo Horizonte. E para a gente levantar, às vezes, um saco de cimento de 50 quilos é uma dificuldade. Agora, mesmo a gente tendo homem, agora era de 2, não era assim? Quando eu trabalhava em obra, eu trabalhei muito em construção civil, aí falava com o colega, me ajuda a pôr esse saco de cimento aqui nas costas, né? Então, imagina, 3.000 quilos o portão de Gaza. E eles acharam que ia trancar Sansão. Falaram, Sansão está na cidade, vamos trancar. Deu a ordem, general, fecha as portas da cidade. E ele vai ficar preso, ele não vai fugir. Engano deles, porque a força dele era muito grande. Eles acharam que ia prender ele na cidade. Ele arrancou o portão da cidade, 3.000 quilos. E sabe quantos quilômetros que ele andou? Pastor, essa segunda história, 64 quilômetros. Diz a história, 64 quilômetros. Imagina 64 quilômetros. Né? Eu não conheço muito bem aqui, eu moro aqui mais um ano, mas eu não sei a cidade mais próxima aqui, não que é. Mas imagina 60 quilômetros. 64 quilômetros ele andou com o portão nas costas. Sansão fez muitos feitos, matou 1.000 homens com uma queixada de jumento, uma carcaça, um osso que ele achou no deserto. Ele matou 1.000 homens filisteus, né? Ele era muito forte e ele era um terror para os filisteus. Os filisteus ficavam todos assustados porque não tinham como vencer Sansão. Mas a força de Sansão não estava nos seus cabelos, não. A força de Sansão vinha de Deus. A força de Sansão vinha do Senhor. O cabelo era apenas uma simbologia, né? Uma simbologia, era uma aliança. Mas a força não estava no cabelo. O inimigo achava, mas a força dele vinha do Senhor, porque Deus tinha um propósito na sua vida, né? Os reinos inimigos, filisteus, como os amalequitas, aqueles reinos pagãos, eles não criam o Deus de Israel. Eles chamavam o Deus de Israel como um Deus sem rosto, o Deus invisível, como os egípcios também falavam assim, né? Eles tratavam o povo hebreu que servia um Deus sem rosto, porque eles criam um Deus de rosto. O Egito tinha mais de 1.000 deuses. Então, Sansão tinha um propósito na sua vida, e eles pensavam, como vamos derrotar Sansão? Não tinha como vencer Sansão. Sansão era muito forte, né? Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, aonde eu li, eu voltei um pouco atrás para a gente entender a história. Aqui em Juízes 16:6, Dalila falou para Sansão, declara-me, Sansão, e quem consiste a tua força? Com que poderia ser amarrado para ser vencido? Por quê? Porque o erro de Sansão, qual foi um dos erros de Sansão? Porque Sansão, a lei judaica, os irmãos sabem disso, a lei dos hebreus, o hebreu não poderia se relacionar com mulheres estrangeiras. Um hebreu não podia arrumar uma esposa malequita, ou filisteia, ou amonita. Era a lei de Deus, era a lei de Moisés. Ele tinha que arrumar uma esposa do seu povo. Mas não, Sansão, ele foi se envolver com as filisteias, não é isso? A primeira mulher que ele se envolveu, aonde teve aquele enigma, os irmãos conhecem essa história, aonde depois ela morreu queimada, os filisteus fez e ela falou enigma, né? A primeira coisa que fez o fim triste de Sansão foi isso, o primeiro erro. Depois ele se envolveu, se apaixonou com Dalila, né? Dalila, segundo a história, ela era prostituta, segundo a história, segundo a teologia. Ele se envolveu com ela, e os filisteus descobriu. O seu pai, segundo a história, falou, meu filho, não faça isso, deu conselho para ele. Quantas mulheres aqui a gente tem, hebreias do nosso povo, você tem um propósito, mas não. Sansão resolveu o quê? Desviou o seu tempo, gastou o seu tempo com enigmas. Pastor, esse foi o erro de Sansão. Gastou o seu tempo com enigmas, desviou o seu propósito, foi se envolver com mulheres estrangeiras e começou a brincar com enigmas. Brincar, desviou o seu propósito. O propósito não era brincadeira. O seu propósito era livrar o seu povo da mão dos filisteus. Aí os filisteus descobriu. Ele está apaixonado por Dalila. E Dalila era filisteia. Então os filisteus comprou ela, ofereceu ela uma quantia de dinheiro e disse, eu vou te dar tanto para você entregar Sansão na nossa mão. E aqui
Sansão confiando, né? Brincando com o pecado, porque por 3 vezes ele mentiu para ela, pastor. Me amarra com cordas frescas, né? Me amarra com cipó. Aqui, ó. Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 cipós de vinho fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Primeira vez que ele brincou com Dalila, ele falou: me amarra com cipó. Aí ela acreditou, amarrou. Os cristãos já estavam ali, né? Já estavam ali de olho, já estavam ali no quarto ao lado, né? Como diz, é de tocaia, né, pastor? Porque estava ali de olho. E quando ela achou que tinha descobrido o segredo dele, amarrou ele com cipós de vimes. Ela gritou: lá vem os filisteus, Sansão. E ele arrebentou as cordas. E os filisteus saíram correndo, né? Porque tinha muita força. E ela diz a palavra de Deus aqui a segunda vez. Então Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse, segunda vez que ele brincou com ela: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvesse sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Outra mentira, segunda mentira, cordas novas. Ela acreditou, mandou trazer as cordas novas, amarrou novamente. Quando ela fez ele dormir no colo, ele chamou o soldado, ele arrebentou a corda. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou, né, com elas. Terceira vez que ele brincou, está aqui no capítulo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com fios de tear e as prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse: os cristãos vêm repetir. Terceira vez que brincou, pastor. Mentira também. Mentira também. Os cristãos vieram e não aconteceu nada. Agora versículo 15. Então ela lhe disse: como dirá, tem-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste que consiste a tua força. Versículo 16. Sucedeu que, portonando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Agora aqui que está o grande erro, a grande ruína de Sansão. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia de mim a minha força e me enfraqueceria, que seria como qualquer outro homem. Aqui foi o erro. Aqui ele revelou seu segredo, eu creio que até sem perceber. Então ela fez isso, fez ele dormir, arrumaram, não sei se era uma navalha, o que era, uma faca, cortou-lhe o cabelo. E agora aqui, pastor, que quando eu prego essa palavra, já preguei essa palavra, que me chama a atenção. Quando Sansão acha que Deus está com ele, quando Sansão acha que está fazendo a vontade de Deus, e quando Dalila acordou ele, acho que ele nem percebeu que desviou o seu propósito. Porque o erro de Sansão, irmãos, foi desviar do seu propósito, desviar da sua missão, desviar da sua vocação, desviar daquilo que Deus te chamou. Esse é o problema, pastor. Não podemos desviar dos propósitos do Senhor. Você, meu irmão, que está aqui nessa noite, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu por acaso. Você nasceu desde o seu nascimento. Deus tinha um propósito. Desde que eu e você estava no ventre da nossa mãe, Deus tinha um propósito. Deus tinha e tem um propósito na vida do pastor Alessandro. Desde que estava no ventre de sua mãe, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Você tem valor, meu irmão, presta atenção nisso. Você tem valor. Tem um que diz assim, ó: você tem valor, valorize, né? Você tem valor. Né? Tem um que fala: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Quantas pessoas, pastor Alessandro, se acham pequenino? Você está aqui no último banco, eu não sei pregar, eu não sei orar, né? Eu não tenho utilidade nenhuma na igreja, eu não sei cantar, não sei orar, eu sou menorzinho aqui, eu sou pequenino, eu não sei ler. Tem gente que, né, o inimigo lança às vezes complexo de inferioridade, e ele fala: eu não tenho valor nenhum aqui, eu sou menorzinho. Não, meu irmão, você tem valor. Você tem valor. Não importa, pastor, eu não sei ler, eu não tive oportunidade, não. Você tem valor. Eu sou menorzinho, você tem valor. Você
pregar, mas sabe orar. Eu não sei orar, você sabe louvar alguma coisa, pode ter certeza que você é especial para Deus. Você tem utilidade aqui na casa de Deus. Você é útil no reino do Senhor. Não pense, não deixe que o inimigo lance na sua mente que você não é útil, que você não tem valor, que você não vale nada, não. Você tem utilidade, você tem valor. Deus te chamou. Todos nós aqui temos valor perante o Senhor. Você tem valor diante de Deus. Jesus te ama. E Ele morreu na cruz, salvado por nós. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Aqui, pastor, eu creio que se fizer uma vigília aqui, eu creio que seria pouco. Eu creio que cada irmão aqui tem um testemunho de vida. Eu creio que cada irmão aqui tem uma história de vida, né, para contar o que Deus fez na sua vida. Como diz o salmista no Salmo 40, o laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Muitas são as maravilhas do Senhor. Eu quisera contá-las e anunciá-las, mas são mais do que se pode contar de salmista. Aleluia! Eu creio que cada irmão que tem um testemunho de vida. Eu creio que cada irmão que pode chegar para mim, para o pastor Alessandro, e falar: olha, Deus fez isso na minha vida. Deus me libertou do alcoolismo. Deus me libertou das drogas. A minha vida mudou. Quem era eu? Aonde estava eu? Como diz o menino, nem era para nós estarmos aqui, né? Quantos livramentos Deus deu para mim e para você, meu irmão? Então tenha certeza, Deus tem um propósito. Sansão tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Mas sabe qual é o problema? Ele começou a brincar. E tem um hino, pastor antigo, minha mãe até canta. Minha mãe tem mais de 40 anos, Assembleia de Deus. Tem um hino que fala que Sansão brincou de ser amarrado, ficou mesmo amarrado. Esse é o problema, ele brincou de ser amarrado e ele ficou mesmo amarrado, né? E agora, quando ele achou que Deus estava com ele, Sansão, lá vem os filisteus. E ele: pode deixar comigo, vou acabar com os filisteus. Coitado, né? O Espírito Santo já tinha se retirado dele e ele nem percebeu. Por isso o salmista diz, meu irmão, no Salmo, por isso o salmista diz: Senhor, no Salmo 51, não me lances fora da tua presença e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Porque o salmista sabia, pastor Alessandro, que eu posso perder tudo nessa vida. A gente pode perder o carro, a casa, o emprego, mas não podemos perder a presença do Senhor. Podemos perder tudo, meu irmão cantor, mas não podemos perder a presença de Deus. Sem Jesus não somos nada. Por isso que o salmista diz, por isso que Jesus disse: sem mim não podemos fazer. Podemos perder tudo, o emprego, o carro, bem materiais, mas só não podemos perder a presença do Senhor. Por isso que o salmista também diz: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Porque o salmista Davi sabia como triste é perder a presença de Deus, porque ele tinha perdido, pastor, o salmista Davi. E ele falou: Senhor, torna, dá-me a alegria da salvação, porque o pecado tinha roubado a alegria de Davi. Todos conhecem a história de Davi. Ele pecou contra o Senhor, ele cometeu homicídio, adultério, matou seu melhor soldado, mas me custou caro, porque Deus mandou o profeta Natan e falou com ele: eu vou te perdoar, mas esse papo jamais vai ser da sua casa. O próprio filho quis tomar o reino dele, o outro filho abusou da irmã, e foi anos e anos só choro, custou caro o pecado, né? Ali com Batseba, que se envolveu com a mulher casada, mulher do Urias, seu melhor soldado, que era capitão. Ele mandou colocar na frente dos Malequitas e deixar ele sozinho. Custou caro. E por isso que ele falou: Senhor, torna-me a alegria da salvação. Senhor, me sustenta com o espírito voluntário, purifique-me do meu pecado, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Sansão achou que Deus estava com ele. Aí meu inimigo, minha esposa, pastor, ela sempre fala uma coisa interessante: o mal não brinca de ser mal. Não sei se o irmão já ouviu essa expressão. O mal não brinca de ser mal. Primeira coisa que o inimigo fez: furou os dois olhos de Sansão. Primeira coisa. Pegaram ele achou que Deus estava com ele, amarraram ele e furaram os seus dois olhos. E agora levaram ele cativo lá para o templo de Dagon e começaram a gritar: o nosso Deus Dagon nos entregou o nosso maior inimigo. Viva o nosso Deus Dagon! E começaram a beber e festejar. Nos entregou o nosso maior inimigo, Sansão. Veja, vamos celebrar. E Sansão ali humilhado, amarrado a grilhões, com os olhos furados e moendo um moinho. Tudo porque desviou do seu propósito. Tinha tudo para ter um futuro brilhante, pastor Alessandro, mas ele desviou do seu propósito. Seu propósito não era brincar com enigmas. Seu propósito não era se envolver com mulheres estrangeiras. Não era ficar com mentiras. Não.
O seu propósito ele era juiz, ele era da tribo de Dan. O seu propósito era livrar o seu povo da mão dos filisteus. O seu propósito era livrar o povo de Deus, fortalecer sua tribo, livrar da mão dos filisteus. Mas ele desviou do seu propósito. Isso me custou caro. Me custou muito caro. Mas o que eu amo e medito muito na palavra do Senhor, e que eu amo as histórias bíblicas, pastor, porque Deus, nosso Deus, Ele é grande misericórdia. E o povo de Deus, a gente pode errar, pecar, mas a Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Sansão começou a orar. Teve um ponto positivo na vida dele, pastor. Ele se arrependeu. Ele começou a falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Torna minha força. Me perdoa, meu Deus, eu errei, mas eu lhe peço meu perdão. Diz a palavra de Deus que o seu cabelo começou a crescer. O inimigo nem percebeu, pastor. Eu acho interessante é isso, irmãos. Jó. O seu cabelo começou a crescer e o inimigo estava festejando. Viva o nosso Deus Dagom. E nem percebeu, levita, que o cabelo de Sansão estava crescendo. Ele nem percebeu. E Sansão orando. E agora Sansão falou com um moço: me leva nas duas colunas principal. É principal. E o menino que o guiava levou, ele abraçou as duas colunas principais e nem percebeu. A Bíblia diz, irmão, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações de Jeremias. Coloca tua boca no pó, talvez haja esperança. Glória a Deus. Para tudo tem jeito, irmão. Eu cresci ouvindo isso. Para tudo tem jeito. Nada está perdido. Talvez você está aqui nessa noite, eu não sei a sua situação. Eu não sei se tem alguém da sua família que você acha que não tem mais jeito, mas para tudo tem jeito. O nosso Deus é Deus do impossível. Ele não conhece a palavra impossível. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que faz do empresário, que faz do mendigo empresário. O nosso Deus é o Deus que faz daquele que está nas drogas, do pregador do evangelho. O nosso Deus é aquele que liberta o alcoólatra e faz dele um obreiro, faz dele um pregador. Reconhecereis a verdade nos libertará. E depois o Filho nos libertar. Verdadeiramente misericórdia livre, nosso Deus não tem impossível. Ele muda situações, ele faz o impossível. Ele ressuscitou o Lázaro morto há 4 dias. A misericórdia de Deus alcançou Sansão, pastor. Alcançou Sansão. E o seu cabelo começou a crescer. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo? A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Deus está falando conosco nessa noite. Quem crê que Deus está falando? E agora Sansão abraça as duas colunas e diz que morreu os filisteus. E diz a Bíblia que foi mais que ele matou na sua vida, na sua morte, do que na sua vida. Porque tinha mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Naquela época, mulheres e crianças não eram contadas como sábado. E foi grande, e agora estão lá adorando a Deus Dagom. E de repente balança tudo. De repente eles estão lá glorificando mal. De repente cai ali um pedaço de parede de um, cai um pedaço de coluna no outro. E aí o povo começa a correr, mas é tarde demais. Sansão morre ali também. Essa é a parte triste da história. Ele morre e pagou com a sua vida. Diz a Bíblia que caiu o templo de Dagom em cima dos filisteus. E foi mais que matou na sua morte do que na sua vida. A parte triste, que pagou com a sua vida, né? Mas é a história da Bíblia, está na Bíblia, mesmo que seja uma parte triste, né? Mas a Bíblia, ela está conosco para nos ensinar, na verdade, para nos instruir. E se nós aplicarmos no nosso coração, eu costumo dizer, pastor Santo, aqui tem lições para a gente extrair da nossa vida. Teve um final triste? Teve. Mas a misericórdia de Deus alcançou. O que é que nós aprendemos aqui? Infelizmente ele desviou do seu propósito. O que é que a gente aprende com a história de Sansão? Não podemos desviar do nosso propósito. Mas mesmo que ele desviou, mesmo que ele errou, a misericórdia de Deus alcançou ele, meu irmão. Então não importa o tanto que você errou. Quantas pessoas que falam assim, pastor: ah, Deus não me vê, Deus não me perdoa, eu já fiz tanta coisa errada, não tem jeito na minha vida. Eu já ouvi muito falar isso aí no mundo. Aquela pessoa está na cachaça, vai morrer na cachaça. Seus pastores não já ouviu muito. Ah, não tem jeito para aquele, não tem jeito para o fulano, não tem jeito para o seguinte. Eu cansei de ouvir isso nesses 33 anos que eu prego a palavra.
que eu posso dizer, no ano de 1991, na capital mineira. Mas quando a vida há esperança, meu irmão. Para Deus não tem impossível, para Deus tudo tem jeito. Há esperança para o seu parente que está lá nas drogas. Há esperança ali para algum parente seu que está na bebida. Quem sabe o seu filho ou seu esposo. Não desista, não desvie dos seus propósitos. Porque sabe qual a função do inimigo? Ele quer nos parar. Para me concluir aqui. Falta 5 minutinhos para me concluir. Amém? O tempo que o pastor me deu aqui. Dalila falou: em que consiste a tua força? Dalila, na teologia, pode pesquisar, simboliza o diabo. E o inimigo, pastor, está o tempo todo perguntando: como eu vou fazer para parar o pastor Reginaldo e a missionária Heloísa, que fica de cidade em cidade pregando a palavra, não tem carro, puxando a caixa de bateria, ficou 2 anos em Linhares, veio aqui para a Bahia, faz um ano que nós estamos aqui na Bahia, andando aí nas ruas, a pé. Aí eu moro na Vila Caraíba, os moços que querem estar aqui sábado em frente ao Bernardino, em frente ao Bernardino. Tem vezes que eu vou lá no Sonolense, até no Caicão, eu estou a pé, puxando a caixa. Então o inimigo olha para mim, olha para você e fala: como que eu vou parar ele? O inimigo olha para o pastor Alessandro aqui, para o pastor Thaís, para esse ministério, a DSS. E ele pergunta: como eu vou parar o pastor Alessandro? Como eu vou parar aquela igreja? Como eu vou parar as irmãs de geração? Como eu vou parar essa juventude abençoada que eu estou aqui? Em que consiste com a força? Vigia, meu irmão, porque o inimigo, ele fica ao teu redor e ele está procurando saber onde está a tua força. Aonde está a tua força, o segredo do teu empenho, da tua força? Onde está a tua força? Em que consiste a tua força? O inimigo quer saber. O diabo, que vem para matar, roubar, destruir. Mas Deus é maior, Deus vem para desfazer as obras do diabo. Não revele o seu segredo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maior que o mal. Não revela, vigia, tampa as brechas, não revela. Em que consiste com a força? Em que consiste com a força, pastor Reginaldo? Em que consiste com a força, pastor Alessandro? Tem gente, pastor, que me pergunta assim: vem cá, você trabalha aí na cidade? Eu falei: não. Aí uma vez a pessoa perguntou assim: mas como que você paga o aluguel? Como você vive? Eu não falo nada, eu deixo eles, como eu aprendi lá na escola, eu deixo eles queimar os neurônios, eu deixo eles quebrar a cabeça. Mas como você vive? Como você fica de cidade em cidade? Igual a mudança de Manhuaçu para Linhares foi R$1.200, e a mudança de Linhares para cá também só de caminhão, a gente pagou R$1.100, né, Luiz? Fora as outras coisas. E eu não sou ligado à comissão, não recebo salário de igreja nenhuma. E nem recebo nada de governo, eu não recebo. Eu, minha pessoa, não recebo auxílio de governo. Aí tem gente que pensa: mas como que você faz? Como que você faz? Como que você faz? Então, meu irmão, vem medir nessa palavra nessa noite. Em que consiste a tua força? Qual o seu segredo? Que você está aqui os cultos, terça, quinta, domingo, pronto para receber o chamado da igreja, pronto para atender o chamado da obra de Deus, pronto para atender a obra do Senhor, os cultos nas casas. Em que consiste a tua força, jovem? Em que consiste a tua força? Começou para a igreja, lá vai ela. Aquele jovem fez tanta coisa errada, está na igreja, não importa. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo. Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, meu irmão, e tudo se fez novo. Aleluia. 5:17. Não importa o seu passado de dor. A Bíblia diz que Deus não só no ar de esquecimento. Não deixe que o inimigo venha te acusar. Quando o inimigo vier te acusar, fala para ele. Um grande pregador, né, pastor? Ele conta que o inimigo, ele acusou um pregador, um evangelista. Aí depois que o inimigo fez uma lista, assim, acusou ele, fez isso. Aí ele falou assim: acabou, inimigo, acabei. Então escreva embaixo: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 2: Jesus é aquele que te justifica, Ele é aquele que te perdoa, Ele é aquele que te restaura, Ele é aquele pastor que nos purifica. Só Deus sabe aonde eu estava, onde você estava e o que Deus fez com você. Amém? Em quem consiste a tua força? Para terminar aqui, falta 2 minutinhos. Em quem consiste a tua força? Em quem consiste a tua força? Em quem consiste a tua força? É no Senhor, irmão, falando sério. Não revela para o inimigo. Não revela.
na Assembleia de Deus. E falei, o inimigo fala, que consiste da força? Aí a nossa caixa, contei, o pastor até ligou para mim, falou que ficou muito triste. A caixa da nossa bateria estourou, né? Pastor, sabe, agora a Vox deu nós uma nova, estava na garantia, uma até mais cara. Mais valor da outra, eu comprei por 850 aqui na Bahia. E a Vox deu uma nossa que custa mais de R$2.000, porque não tinha a nossa, fez uma proposta, né? E deu uma nova. Porque a nossa estourou. Então o inimigo, a gente estava lá no bairro de Jerusalém, fazendo um culto, lá para outra parou. O técnico falou que queimou as placas. Aí o inimigo falou assim, agora eu vou parar ele. Agora tem tudo mais na Bahia. O pastor sabe que eu conversei com ele. Aí nós temos uma caixa, tem dela aqui não, pastor? A caixa amplificada grande. Eu tenho ela também lá em casa. Aí ela é a força, irmão. Falei, quem disse que eu vou parar? Falei com minha esposa. Deus não tirou nós lá de Minas, 600 quilômetros, para ficar parado na Bahia, não. Quebrou a bateria? Até resolver, porque a lei é 30 dias, né? Até resolver, então passou por comigo a lei é 30 dias, que a Cisterna tem para arrumar de lá nova. Nós começamos a fazer com a outra força. Passou por uns vídeos pesadona, e começamos a andar aí a pé aí, Jardim das Nações, Vila Verde. Começamos a andar com ela aí, pedir energia, mas não paramos. Ela é mais pesada, ela é energia, tem que pedir energia aos outros. Mas eu falei, minha esposa, nós não vamos parar, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus aqui e deixando de vez, porque Deus não tirou nós de Minas para ficar parado aqui na Bahia, não. Então nós vamos continuar. Em que consiste a tua força, meu irmão? Em que consiste a tua força? Não revela o teu segredo. Em que consiste a tua força? Não revela o seu segredo. Não pare, meu irmão. Não desanima. Eu cresci ouvindo assim, pastor. Se com Jesus está difícil, sem Deus é pior. Quem já ouviu essa expressão? Se com Jesus está difícil, sem Deus é pior. Então medite nessa palavra. Em que consiste a tua força? Em que consiste a tua força? Não pare, não desanime. Viu, jovem? O jovem aí atrás, continua firme. Tá? Palavra sua e andará. Amém, irmãos? Quem ouviu a palavra do Senhor? Quem deu ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus te abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que palavra poderosa. Irmãos, o obreiro Alejandro achou ali na porta da igreja uma corrente. Eu não sei se é de uma criança, se é de algum jovem, será que é um culto? Tá bom? Após o culto, se for de alguém que esteja aqui, pode vir aqui apanhar, falar comigo, que eu entendo. Glória a Deus, louvamos ao céu pela vida do pastor Reginaldo e sua esposa, que faz o que poucos querem fazer. Engraçado que quando o senhor pregava, o senhor me fez lembrar de Jefté, Juízes 11, que vai dizer, era Jefté, filho de uma prostituta, mas filho de Gileade. Tem um mas. Homem valoroso, prudente, honesto, não negociava a princípio. Mas por ser filho de uma prostituta, quando o pai morre, os seus irmãos então o lançam fora de sua casa. E ele vai para Tobi. E diz as escrituras sagradas que ele começa então a liderar homens desordenados, homens maus. Mas quem tem a presença de Deus, quando ele começa a liderar, ele muda então cenários, ele muda a história daquele povo. Até quando o inimigo do povo de Israel vem contra Israel, aqueles que outrora o lançaram fora, vêm atrás dele. Ele diz assim, para Tobi eu não volto mais. Eu imagino Jefté puxando a barba assim, ó. Vontade de falar para aqueles que duvidaram dele, escorraçaram ele de Gileade, e dizendo assim, Paulinha, que eles te matem. Mas ele amava os teus, o teu povo. Ele amava quem? Aleluia. Ele, mesmo aqueles que o expulsaram de casa, o teu povo, o povo de Deus. Só que diferente da forma que ele saiu de Gileade e foi para Tobi, ele volta então para Gileade em cima de um cavalo, como um príncipe, como alguém que Deus levantou e o lançou novamente para que trouxesse então o livramento do povo de Deus. Ficaram sabendo lá de Tobi, Gileade está liderando um povo hostil, um povo difícil, mas mudou a história. Sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão é um camarada que não ouvia ninguém, não ouvia conselho do teu pai,
foi dominado pelos teus desejos e pela tua força, não era pastoreado, e quando tinha que orar não orou, quando tinha que se arrepender não se arrependeu, só foi orar se arrepender quando estava amarrado nas colunas do templo de Dagom. Aí era tarde. Israel saiu vitorioso, mas perdeu seu príncipe, seu soldado valente. Só que para entrarmos aqui na Bíblia, eu queria saber como é que ficou a consciência de Dalila em ver o príncipe de Deus amarrado, cego nas colunas de Dagom. Será que aquela mulher tinha consciência? Como ficou a consciência dela de entregar alguém que Deus levantou? Cuidado com os seus desejos. Cuidado com o que você traz para a tua vida, achando que vai resolver, são então as nossas prioridades. Tome muito cuidado. Quero convidar a igreja que abram vossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Nós temos como base o texto que o apóstolo Paulo então orienta aos coríntios concernente à ceia do Senhor. Versos 23, capítulo 11, 1 Coríntios. Cortaram o cabelo de Sansão, mas esqueceu que ele tinha raiz.